Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoas, tudo bem? Você sabe quem é ele? Você sabe quem é ele? Se você não sabe, ele é o Thiago Neri. Esse aqui é o Dr. Glauco. Tudo bem pessoal? Olha só, nós somos amigos, parceiro, irmão e sócios também, né? Eu e o Thiago, a gente vem trabalhando há muito tempo, né Thiago? Já vem há alguns anos já. Tem alguns anos que a gente se conhece. Sim. Eu me lembro que quando a gente se conheceu aqui na Eletro, né? A gente bateu um papo. Sim. Né? Eu me lembro que tu estava vendendo perfume. Era. Né? Você é especialista também em perfume, né, Thiago? Na época eu estava fazendo pesquisa sobre a parte de perfumaria com foco em neurociência, para entender um pouco mais a compatibilidade não só da fragrância, mas tendo um toque sobre a análise da personalidade. E pode ter a certeza que faz muito sentido. Claro, isso é um assunto para outro momento. Mas foi legal. Foi naquele momento que eu passei a te admirar, Thiago. Eu sempre falo que a primeira impressão ela é a que fica, né? Às vezes a gente não está num bom humor e acaba passando uma impressão para certas pessoas, né? Mas naquele momento, quando tu começou a fazer a propaganda daquela perfumaria, né? Que eu fiz o teste, inclusive, de cores, estou fazendo perguntas, né? Fazendo uma anamnese ali sobre qual a cor que eu gostava, qual o estilo de música que eu gostava. E isso fez com que a gente começasse a se entender. Porque eu sempre falo assim, que eu sou um admirador de pessoas que é muito inteligente, que tem sabedoria diferente. Porque é muito fácil, muita gente às vezes eu chamo assim de profissional papagaio. Tem muita gente que olha outras pessoas e fica só imitando. É diferente quando a pessoa é estudiosa, como eu, como você, e entre outras pessoas que gostam de fazer uma boa leitura de um bom livro, né? E fazer pesquisas, quando você se torna pesquisador. Em um outro momento, a gente se encontrou no seu trabalho, né? No outro emprego que você estava, onde você estava fazendo uma consultoria ali para aquela empresa, né, de cowork, né? Ali eu passei a te admirar mais, né? Porque eu vi que você cresceu e isso é importante. Você que talvez vai assistir esse vídeo depois, ou até você mesmo, Thiago, que vai estar assistindo, você vai ver que houve uma evolução. Você que saiu lá do Vale do Jari, né? Que eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Jari, conheço bem, tenho muitos alunos lá, formei muita gente lá, não só eu, quanto você também, né? E eu sei o quanto é difícil vir para a cidade, né? Às vezes, eu falei ainda agora há pouco, antes da gente fazer esse vídeo aqui, que às vezes a própria família ela não acredita na gente. Né? Essa é uma das questões. A própria família às vezes ela não admira a gente, mas vem outras pessoas que passam a admirar a gente e faz com que a gente crie alternativas e forças e motivações para que a gente possa prosseguir, né? Então tem coisas assim que eu sou muito observador, eu observo muito você, né? Eu observei você em sala de aula, observei você como gestor, observei você como filho. Pô, a tua mãe é maravilhosa, né? Cheguei lá na casa de vocês, ela me tratou muito bem, teu pai, né? Então assim... Pessoas simples, né? E eu sempre falo, você quer admirar alguém, quer ver se verdadeiramente aquela pessoa tem aquele perfil de caráter, é só você olhar como é o tratamento dentro de casa, como trata os pais, como trata o familiar em geral, né? Isso é importante. Eu
Assim, com o passar do tempo, a gente vai observando as coisas e, ao mesmo tempo, você começa a pensar como lidar com a pessoa, às vezes, não só pelo campo da amizade, mas também lidar com reflexos na área profissional. Isso é muito importante. Então, isso acabou assim me dando não só a oportunidade de demonstrar, claro, mostrar um pouco mais da minha expertise enquanto profissional, mas também mostrar, além disso, a importância não só da minha pessoa, enquanto ser humano, dos meus atos, frente a tudo que você já tinha percebido antes enquanto ser humano. Aquela troca de fato importante que a gente tem no dia a dia, de conversação, de ideias, inclusive até mesmo de alguns aspectos que perpassam no campo da política, a forma de pensar. E você pensou muito em política, né? Sim. Já chegou a se candidatar para alguma coisa? Eu já fui candidato 2 vezes pelo Conselho Tutelar em Laranjeiras. Foi interessante esse momento, foi umas 2 vezes. Tive experiência, foi importante aquela experiência naquele dado momento. E eu digo o seguinte, para as pessoas que às vezes assim não acreditam em si, eu só tenho a dizer para essas pessoas que cabe mais a ela, somente a ela, criar sinergia naquilo que ela se propõe a fazer e não desistir, porque se ela for a primeira pessoa a desistir, detalhe, se ela não tiver a credibilidade da família acerca dos pensamentos dela, do que ela se propõe a fazer, pode ter uma certeza que não vai conseguir chegar a lugar algum. Não avança, né? E foi algo que eu sempre, assim, na política, eu sempre pensei de forma crítica, sempre tive um discernimento um pouco mais apurado acerca do campo de economia, saúde, educação, entender um pouco mais a realidade do campo da gestão pública, justamente por conta de um dia a gente pensar assim, sabe, discutir a política de igual, e isso é muito importante. Isso me faz refletir, né, Thiago, algumas coisas. Por exemplo, a minha mãe foi vereadora. Sim. No município de Macapá, né? Então eu tenho no sangue essa veia política. Muita gente pergunta, né? Professor Glauco, você vai se candidatar? Eu já pensei em fazer, entrar para conselho tutelar, já pensei em ser presidente de bairro, já pensei ser candidato a vereador e a deputados, né? Ou federal ou estadual, já pensei. Né? Até porque, desde quando eu me entendo de gente, eu sempre fui representante de turma, né? Eu fui presidente do Grêmio na época que eu estudava no ensino médio, né? Então o Grêmio tinha um papel muito importante dentro da área educacional, dentro da escola onde eu estudava. Então, assim, eu sempre tive à frente de lideranças. Só que eu sempre falo assim, que a gente tem que se sentir preparado para certas coisas. Sim. Tem coisas que às vezes está tão perto da gente, mas a gente não está preparado. Sim. Né? Então eu acho que talvez, quem sabe um dia, eu entro para esse campo aí político. Isso é um dado de relevância, sim. Quando a gente para fazer esse tipo de pensamento em um estado de reflexão, quando você quer se submeter à aprovação das pessoas, ao sufrágio eleitoral, você começa a ter que pensar o que eu preciso propor para aquele povo, o que eu preciso propor seja para o povo de modo geral, mas observando os grupos, né, que compõem o coletivo. E sabe que é um fato que precisa ser analisado, e é um momento que o próprio candidato, quando se entra em pleito, né, ele verdadeiramente consegue enxergar quem gosta dele, quem não gosta dele, e é aquele que fica neutro, não está nem para lá e nem para cá. Sim. E o que é engraçado é que às vezes aquela pessoa que te admira tanto é a única que não vota. Sim. Né? Sim. É a única que não dá aquele upgrade para ti, dizer, aquele incentivo, não, vai lá, eu vou estar lá contigo. Né? Quando tu me conheceu,
O que mais tu achou interessante, assim, que tu conseguiu? Alguns aspectos que eu achei interessante quando eu vi o Glauco, a primeira vez quando eu vi o Glauco, eu vi nele a condição da pessoa altruísta, a pessoa que sabe o que é, de fato, como lidar com o outro e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas fazendo nada em troca, não no sentido de troca, de querer algo, mas no sentido de ajudar sem esperar nada. Isso foi algo que eu observei logo no começo. E quando eu comecei a conversar com ele, que eu comecei naquele momento eu estava fazendo uma coisa chamada ensaio fragrântico, onde eu fui fazendo algumas observações do aspecto de personalidade dele, fazendo com que eu tivesse uma percepção até mais clara da personalidade daquela pessoa que eu até então não tinha, não estava conhecendo ali naquele primeiro momento, mas que dali para frente a gente começou a conversar mais, né? E gerou uma afinidade muito boa, porque eu me senti feliz de ter encontrado alguém que são poucas as pessoas com quem eu sou um tipo de pessoa que eu sou seletista, no sentido de saber com quem lidar. Eu sempre fui assim desde a infância, mas claro que quando a gente vai amadurecendo e com a fase adulta você começa a entender um pouco mais algumas relações no campo das amizades. Então foi algo que eu disse, olha, eu acredito que dá para ser uma grande amizade a partir de então. É só uma questão de conhecimento e tudo mais, e realmente deu. Aí o Glauco hoje fazendo entrevista comigo. E Thiago, o que é bacana, sabe o que que as pessoas que conhecem a gente não sabem que nós temos um outro lado, né? Sim. Sem ser o lado profissional, mas a gente tem um lado humorístico também, né? Sim, claro. Para que você que está assistindo esse vídeo, você vai entender que a gente brinca, a gente se diverte, a gente fala besteira. Normal, como qualquer outro ser humano, gente. Qualquer outro ser humano, isso é normal, né? E eu sempre falo o seguinte, que tem algumas coisas que o Thiago faz, né? Por exemplo, algumas imitações. Imito mesmo. Né? Pode ter a certeza que se eu observar alguém, o comportamento de alguém, pode ter a certeza que eu vou copiar ele, vou analisar as possibilidades e conseguir reproduzir com precisão, gerando uma caricata, claro, gerando uma caricata. E Thiago, se tu fosse imitar o professor Glauco, como é que é o Glauco? Essa é interessante. Me pegou agora, olha aí, Glauco. Nossa. Fala uma característica forte assim que tu vai imitar o Glauco. Deixa eu verificar aqui. Se eu fosse tentar pegar alguma característica do Glauco em sala de aula, como seria? Ele tem uns trejeitos na mão, pelo que eu observei, ele tem um negócio mas ele tem uma fala também. Então deixa eu verificar como seria. Vamos. Coloque só, sente-se aí direito, sente-se aí. Vamos agora fazer um trabalho terapêutico entre vocês aqui para vocês agora começarem a sentir, fazer uma reflexão. Vocês vão chorar. E ele fala assim, vocês vão chorar agora, é agora. Aí, e é interessante, aí realmente chora a pessoa. Claro que assim, o nosso curso, ele sempre completa, então a gente acaba trazendo alguns aspectos de terapias, psicoterapias ou até mesmo um lado da hipnose como um dado educativo para essa formação humana. E eu digo o seguinte, às vezes quando você pega uma pessoa que senta de frente com alguém que você não conhece, como é o caso geralmente dos alunos, a pessoa olha para o outro, ele dá uma angústia, dá uma vontade de chorar e tudo mais. Mas no caso, eu digo sempre assim, quando a gente conhece aquela pessoa, cara, faz toda a diferença quando a gente descobre até mais coisas dentro desse processo educativo que o professor Glauco sabe. Ele tem expertise nessa área e isso ajuda bastante
no desenvolvimento, inclusive na melhoria cognitiva desse aluno que está ali em sala de aula. Tiago, tem uma outra coisa também que eu sempre observei em você, né? Profissionalmente agora. A gente falou do lado humorístico, sim, né? Apesar de tu não ter imitado ainda um que eu queria que tu imitasse, né? Mas ele está sempre num outro momento, a gente vai fazer um outro vídeo assim só para... Né? Mas quem é que tu imita? É o Manuel Gomes, Bispo Macedo, quem é o outro? Bispo Macedo. Um grande abraço, um forte abraço para o Bispo Macedo, se ele estiver assistindo esse vídeo. Pode ter certeza, você tem uma pessoa que te admira bastante também, tá? Não é uma imitação qualquer não, mas tem aqui esse cara que também te admira. Isso aqui é importante falar, sim, como tu falou. sim. Quando a gente fala imitação, a gente não faz uma imitação de baixaria. Não, jamais. Né? Uma imitação até respeitosa. Respeitosa, sim. Tá? Mas falando profissionalmente, por exemplo, muitos alunos às vezes não gostam da gente. A gente é professor, né? Professor chato. Às vezes o professor é muito chato, o professor é muito brincalhão, o professor às vezes ele não fala nada com nada, né? Ou às vezes tem aquele professor, aquele professor que só fala dele. Ele esquece dele. Ele só fala dele a aula toda e esquece do assunto. Sim. Né? Sempre tem esse. Sim. Quem é o professor Tiago? Em sala de aula? Geralmente em sala de aula eu trato muito mais do aspecto da reflexão. Eu não trago muito a minha vida não, gente. Às vezes o professor traz a vida dele para a sala de aula, mas eu digo o seguinte, se você souber ter o discernimento de separar as coisas, de não trazer a sua vida para a sala de aula, mas trazer aspectos de reflexão ao passo de fazer com que a pessoa, do aluno, tenha uma noção de realidade um pouco mais, até mesmo aprimorada e melhorada, dentro da sua própria perspectiva, porque às vezes o aluno tem uma noção de realidade distinta da do professor, e às vezes ele não concorda, e pelo fato dele não concordar, ele acaba tentando divergir e falar mal, às vezes, do próprio professor, chama da coordenação aqui, dizendo o seguinte, olha, o professor lá, ele falou que não pode de forma alguma dar dízimo, porque se der o dízimo fica complicado, aí vai atrapalhar a nossa igreja lá, e é complicado. Deixa eu perguntar outra coisa, Thiago. Falando nisso, né, tu seria o teu aluno? Claro que sim, sem sombra de dúvida. Se eu tivesse um professor igual eu seria o meu próprio aluno. Seria? Seria. Isso é bacana. Claro que sim, né? Eu seria meu próprio aluno. Eu não fui teu aluno, mas assisti às aulas. Né? Indiretamente eu acabei sendo. Eu sou um cara admirador teu, eu já te falei isso, eu sou fã teu, e eu levo isso para a minha vida, e falo para você, não sei onde você vai estar assistindo esse vídeo, mas reflita no que eu vou falar agora. Seja fã dos teus amigos mais próximos. Seja fã daquelas pessoas que te convidam a crescer na vida profissional. Seja fã daquelas pessoas que te acompanham, às vezes, num bom ou na felicidade, mas também naquelas que te acompanham quando está lá no ferrenho. Né? Eu sou fã de ti. Né? Eu estou falando aqui, eu estou falando com bastante carinho isso. Eu sou teu fã mesmo. Eu já te falei isso, antes de a gente trabalhar junto, eu te falei isso. Eu era um admirador teu. Né? E assim, eu sempre procurei ficar no teu nível. Né? Apesar que às vezes você fala que eu estou num outro nível Tá num outro naipe. Um nível diferente, sim. Mas eu sempre falo assim, que quanto mais eu estudo, mais humilde eu fico. Né? Hoje eu tenho mais de 5 formações. Né? Não vou falar todas, mas já estou mais de 5 formações, mais de 5 pós-graduações. Mas isso não me faz melhor do que ninguém, ou muito pelo contrário, faz com que eu reflita mais, que às vezes nem todo tempo
a gente vai estar num bem bom. Sim, né? sim, isso é E verdade. eu descobri muita coisa estudando, que o estudo aí pode levar a muitos lugares, Sim. mas vai ter lugar que você não vai ficar, porque não é para você. Né? Isso faz parte da vida. E para a gente finalizar o vídeo, eu queria fazer uma pergunta para ti, como amigo mesmo. Se eu seria teu aluno, com certeza. Não era Esse essa- cara aqui é top também. Pode Não ter é- certeza uma aula dele, sem sombra de dúvida. Não era essa pergunta, mas obrigado. Onde você se vê daqui a 5 anos? Ou melhor, daqui a 2 anos. Vamos reduzir de 5 para 2, porque vai começar um novo ano daqui a um tempo, né? Está terminando 2023 e vai começar 2024. Sim. Né? A gente sempre planeja alguma coisa, né? E eu sei que você está trilhando novos ares, né? Vai começar um ano diferente na tua vida. Então, assim, quando você alcançar esse teu objetivo, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Vamos lá. Primeiro eu vou responder daqui a 2 anos. Aonde eu preciso estar daqui a 2 anos? Eu tracei um plano, um plano bem objetivo na minha vida, onde eu, assim, me agarrei ao máximo em possibilidades e expectativas para ter certeza, máxima certeza, aonde eu vou estar daqui a pouco, daqui a 2 anos. Eu pretendo sim estudar fora do Brasil, eu pretendo me formar daqui mais alguns anos, voltar e durante esse tempo ter um carinho imenso pelas pessoas, manter o meu carinho imenso pelas pessoas daqui e ter a oportunidade de retornar, de regressar e de ter a possibilidade real e prática de ajudar pessoas, de colaborar. Esse é um objetivo central dessa meta inicialmente já alcançada. E para a gente finalizar de fato agora, o que mais te machuca hoje, Thiago? Assim, o que faz tu chorar, na verdade? O que faz me chorar, o que me faz chorar? O que mais te dói em ti, assim, quando tu vai falar de algo, o que é que mais te deixa assim um pouco mais para baixo, mas também é o que mais te fortalece para que você possa crescer aí nessa área? Nossa, todo o trajeto da minha vida. Todo o trajeto da minha vida. Como foi a minha infância, o que pesa bastante, como foi a minha infância e parte da minha adolescência, dentro de uma cidade onde não havia nenhum tipo de estudo sobre pessoas com altas habilidades. E olhar para uma criança e ver nela um esquisitinho, era taxado por professores, era um menino esquisito ou era um menino doidinho pelos próprios colegas, né? Então rolava muito bullying na época, então aquilo doía bastante, era uma coisa assim, muito dolorosa de certa forma, porque não tinha nenhum tipo de estudo para a época, os professores infelizmente não tinham conhecimento sobre altas habilidades, superdotação, não tinham conhecimento sobre TDAH, nem dislexia, então você começa a ver assim, nossa, tem tanta coisa que deveria ter sido estudado e que naquela época era difícil, porque você não tem apoio de professor algum e ser taxado pelo próprio professor, isso é muito doloroso. Infelizmente, isso realmente foi algo que mexeu muito, por muito tempo eu tive que buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento multidisciplinar, na verdade, para poder realmente transcender, ser uma pessoa um pouco mais iluminada. Se alguém que estiver assistindo o nosso vídeo estiver passando por isso, qual é a frase que eu deixo bem para essa pessoa? Olha profundamente para dentro de si. Acredite única e exclusivamente em si.
tenha certeza sobre si. Jamais duvide e jamais subestime os outros. Procure ser melhor para si e não para os outros, porque de si é que vai projetar para os outros se você é o melhor ou não. Essa é o grande desenho para a sua virtude se mostrar e florescer ela ao passo das pessoas te observarem com muito mais clareza. Essa é a luz do dia. Bacana. Estamos juntos e misturados. Claro, obrigado, Thiago. E sucesso. Você é o cara que... Sucesso. Tá? Tchau, pessoal. Virar mais vídeos aí.